No Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículos de 1 a 8, temos a parábola do juiz iníquo. Ele foi julgar a causa de uma viúva, segundo ele, o importunava, o molestava, né? E aquele juiz, Jesus conta essa parábola comparando com o justo juiz, o nosso Deus, que julgará com justiça. Jesus ensina nessa parábola que nós devemos permanecer orando e nunca jamais desfalecer, nunca jamais esmorecer. Então essa parábola, irmãos, ela nos dá uma visão ampla da volta de Jesus. Jesus nos ensina através dessa parábola que nós devemos nos manter em oração constante desde o momento da sua ascensão assunto aos céus, desde quando ele voltou para os céus. Então, olha para vocês verem, há mais de 2000 anos atrás, Jesus voltou para o céu e aguardamos a vinda dele, ou seja, nós devemos nos manter, a parábola nos ensina que nós devemos nos manter, permanecer, ficar constantemente em oração, sem nunca desfalecer, sem nunca desmorecer, sem nunca desanimar, sem nunca desistir, porque a volta do Senhor, ela pode ocorrer a qualquer momento. Já dizia no passado um pastor, viver o dia de hoje como se Cristo voltasse amanhã, como se Cristo voltasse nessa noite, como se Cristo voltasse nessa madrugada. Então, aquele juiz sentiu-se molestado, sentiu-se importunado, incomodado por aquela pobre viúva, porque essa viúva aqui, no Antigo Testamento, representa os órfãos, os desamparados, não é verdade? E Jesus compara com a igreja, né? A igreja hoje, ela não está só, ela tem Cristo, ela tem Cristo Jesus, aleluia. Então ele ensina essa parábola que desde a ascensão de Cristo até a sua volta, o crente deve permanecer em constante oração. Tem um corinho que diz, né? Quer estar em constante oração. E não dá harpa, né? Então, oração constante. Porque o crente que não ora, ele está morto. Está literalmente morto espiritualmente. Porque assim como o corpo necessita de alimento, nós sem oração não sobrevivemos. Então, tem um versículo aqui que eu queria compartilhar com vocês. Versículo 1 diz assim, ó: Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Então, Jesus já deu a orientação, já deu toda a orientação divina de como o crente deve se manter nessa terra. Oração constante, orar sempre e nunca desmorecer. Agora, olha o versículo 3. Versículo 3. Havia também na mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo, julga a minha causa contra o meu adversário. Então o juiz, ele julgou a causa daquela mulher e se sentiu assim incomodado, né? Então ele fala, me importuna, julgarei a sua causa para não ceder, que por fim venha molestar. Então disse o Senhor, considerando o que diz este juiz iníquo. Agora, versículo 7 é para nós, para a igreja. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos? Claro. Deus será um justo juiz, ele fará justiça. Deus não vai julgar ninguém com imparcialidade, tá? Ele não vai preferir um, beneficiar mais um do que o outro. Não, Deus vai agir com justiça. Todas as nossas obras, todos os nossos atos, toda a nossa vida está clara, transparente. É um filme diante do trono de Deus. Então não adianta queremos ocultar de Deus nada. Ninguém esconde nada de Deus. Pelo amor de Deus, amém? Então ninguém oculta de Deus, ninguém faz nada escondido. Tudo Deus vê. Então, irmãos, devemos orar sempre e nunca esmurecer. Então, o que a parábola nos ensina? Que desde a ascensão de Cristo aos céus, até o seu retorno para buscar a igreja do arrebatamento, ele ensina que devemos permanecer em oração e nunca desmorecer, nunca desanime, amém? Deus abençoe em nome de Jesus.